Imagina uma arma capaz de ferver os oceanos do espaço. Ou um canhão de 800 toneladas que precisava de 2.500 soldados para funcionar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas não estavam só no campo de batalha. Eles estavam tentando mudar as leis da física, da engenharia e do bom senso. Neste vídeo, você vai conhecer 10 invenções que a história quase esqueceu e vai entender por que a número 1 ainda levanta teorias até hoje. Fica até o final. Vamos começar com algo que parece impossível, uma arma que atira em curva. O Krumlauf era um adaptador para o fuzil StG-44 que desviava a trajetória da bala em até 90 graus. Com uma mira periscopal acoplada, o soldado podia atirar em inimigos atrás de muros sem sequer expor a cabeça. Parece genial, né? Mas tinha um problema enorme. O cano durava entre 160 e 300 tiros antes de inutilizar. A curvatura fragmentava a própria bala, criando um efeito involuntário de projéteis múltiplos. Uma ideia brilhante, execução desastrosa. E falando em projéteis, o número 8 dessa lista é o maior e mais caro canhão já construído em toda a história da humanidade. Mas você vai se surpreender com a incrível inutilidade dele. Agora um veículo que parece saído de um desenho animado. Kugelpanzer, em tradução literal, significa bala blindada. Era uma esfera de aço com 1,5 metro de diâmetro, movida por um motor de 25 cavalos e 3 rodas, 2 laterais e uma traseira. Pesava 1,8 toneladas e tinha uma blindagem de apenas 5 milímetros. O mais intrigante, existe apenas um exemplar no mundo, guardado no Museu de Tanques de Kubinka, na Rússia. E ninguém sabe ao certo para que ele servia. Os registros sumiram. Pensa nessa máquina. Ela foi capturada, atravessou a guerra, sobreviveu décadas e até hoje é um enigma. Agora, se o Kugelpanzer parece grande, espera até você ver o que vem a seguir. O número 8 é uma arma tão colossal que precisava de mais gente para operar do que muitos batalhões completos. 800 milímetros de calibre, projéteis de 7 toneladas, alcance de 50 quilômetros. O Schwerer Gustav não era apenas o maior canhão da história, era quase um navio de guerra montado sobre trilhos. Com 32,5 metros de cano e 1.350 toneladas no total, precisava de 2.500 soldados entre operação, segurança e logística. Hitler o encomendou para destruir a linha Maginot francesa, mas o canhão só ficou pronto em 1942. Foi usado no cerco a Sebastopol, onde destruiu um depósito de munições subterrâneo. Impressionante? Sim, mas no fim das contas, era preciso tudo isso para não conseguir acertar um alvo específico. O Gustav conseguia destruir uma cidade, mas não um bunker. Mas e se eu te dissesse que os nazistas projetaram um tanque 5 vezes mais pesado que o maior tanque que já existiu? Isso é o número 7, e o projeto foi aprovado pelo próprio Hitler. 1.000 toneladas, 35 metros de comprimento, 2 canhões navais de 280 milímetros, 8 antiaéreas, 2 motores de 24 cilindros com 8.500 cavalos cada. Isso era o P-1000 Rat, o tanque rato, uma contradição ambulante, porque não havia nada de rato nesse monstro. Era uma fortaleza com rodas. O problema? Ele afundaria qualquer ponte, destruiria estradas apenas com seu peso e seria um alvo fácil para aviões.
O projeto foi cancelado em 1943, mas uma das torres de canhão chegou a ser construída e foi usada como bateria costeira na Noruega. E se o Hatch já parece insano, o número 6 é literalmente ainda maior. Uma arma autopropulsada de 1.500 toneladas com o mesmo canhão do Gustav. Spoiler, ela afundaria no próprio solo. Pega o Gustav, coloca rodas nele. Isso é basicamente o Monster. 1.500 toneladas, 42 metros de comprimento, canhão de 800 milímetros, blindagem de até 360 milímetros e 100 tripulantes dentro. 4 motores de submarino para mover tudo isso. O projeto foi abandonado em 1943 pelo mesmo motivo do Hatch. A pressão que o veículo exercia sobre o solo era tão extrema que ele simplesmente afundaria. Nenhum protótipo foi sequer iniciado. Uma máquina que existiu apenas no papel e que no papel era basicamente inútil. Mas nem tudo era metal e explosivos. O número 5 é uma arma espacial. Uma arma que usaria o Sol como fonte de energia para destruir cidades inteiras. E o projeto começou antes mesmo da guerra. Um espelho com 9 km² em órbita, focando a energia solar como uma lupa gigante sobre cidades inimigas. Isso era o Sonnengewehr, literalmente arma solar. A ideia surgiu em 1923 com o engenheiro Hermann Oberth. Segundo os cálculos da época, um único feixe destruiria mais de 5.000 metros quadrados de superfície, e o calor acumulado poderia até ferver oceanos. O projeto custaria 3 bilhões de dólares. Em 1945, soldados americanos encontraram desenhos técnicos desse projeto no Centro de Pesquisa de Hillersleben. Era real. Não funcionaria tão cedo. Os próprios nazistas estimavam 50 anos para ser viável, mas alguém, em algum momento, levou isso a sério. Agora chegamos nas armas que quase funcionaram. O número 4 era um canhão de 120 metros de comprimento, construído para destruir Londres sem possibilidade de defesa. Diferente dos projetos anteriores, o V3 chegou muito perto da realidade. Era um super canhão de 120 metros de comprimento com câmaras de propulsão lateral ao longo do cano, daí o apelido Centopeia. A bala de 140 quilos atingia 1.500 metros por segundo de velocidade, com alcance de mais de 150 quilômetros. O objetivo? Bombardear Londres sem parar, sem aviões, sem como interceptar. A bateria foi construída num complexo subterrâneo próximo a Calais, na França, com 50 canhões planejados. Após apenas 3 disparos de teste, a RAF bombardeou e destruiu o complexo. Uma versão menor foi usada perto de Luxemburgo, mas causou danos mínimos. O V3 morreu antes de começar, mas por pouco. Mas a invenção mais surpreendente da lista, que influenciou a aviação moderna, está no número 3. Uma aeronave furtiva a jato que voava a quase 1.000 km por hora em 1945. Aqui a história muda de tom. O Orten HO-229 não é ficção científica. É uma das aeronaves mais avançadas que já existiram. Construído em 1945 pelos irmãos Horten, era uma asa voadora, sem fuselagem, sem cauda, movida a 2 motores a jato. Velocidade máxima de quase 1.000 km por hora, alcance de 1.930 km. Construído com madeira e composto de material absorvente de radar, tecnologia furtiva real, décadas antes do B-2 Spirit americano. Os aliados capturaram os protótipos e os enviaram para os Estados Unidos, onde foram estudados em detalhes. Alguns engenheiros acreditam que o B-2 não seria possível sem o legado do HO-229. Até hoje é considerado um dos maiores saltos tecnológicos da Segunda Guerra.
E aí chegamos nas duas invenções mais polêmicas e misteriosas de toda a lista. O número 2 e o número 1 ainda são debatidos até hoje, e uma delas pode ter sido um precursor de discos voadores. Não vá embora. Die Glocke, o sino. Uma estrutura com base de chumbo, formato cilíndrico com cúpula e uma ponta metálica, cerca de 2 metros de diâmetro, e absolutamente ninguém sabe com certeza o que era. As teorias são das mais variadas: um propulsor antigravitacional, uma arma de campo de energia, um gerador de força desconhecida. A propaganda nazista do final da guerra chegou a apresentá-lo como um dispositivo de viagem no tempo ou uma arma oculta baseada em tecnologia além da compreensão humana. A versão mais plausível o conecta ao item número 1 da nossa lista, como propulsor de um veículo muito específico, mas não existe consenso. O sino entrou para a cultura pop, inspirou teorias de OVNIs e até hoje alimenta debates sérios entre historiadores e entusiastas. E agora o número 1. A invenção que combinaria com o sino, voaria a Mach 10, teria 70 metros de diâmetro e que, segundo algumas teorias, foi levada de submarino para uma base secreta na Antártida. Isso é real? Ficção? Propaganda? Você decide. O Raunebu é provavelmente a invenção mais controversa desta lista, e talvez de toda a Segunda Guerra. Segundo os documentos e relatos que existem, era uma nave em formato de disco com propulsão antigravitacional, supostamente construída nas fábricas Škoda em Praga e nas montanhas Corujas. A versão mais avançada, o Raunebu 3, teria 70 metros de diâmetro, comportaria 32 tripulantes e atingiria Mach 10. Antes do fim da guerra, as naves teriam sido transportadas por submarinos U-Boot até uma base secreta na Nova Suábia, na Antártida. E a teoria mais extrema? Os nazistas teriam enviado o Raunebu à Lua para construir a base Schwarzsonne, o Sol Negro, no lado escuro do satélite, com planos de reerguer o Reich. É isso que dizem as teorias. O que é fato? Que os nazistas trabalharam em projetos de propulsão avançada, que muitos documentos foram destruídos e que algumas perguntas ainda não têm resposta. 10 invenções, algumas geniais, algumas delirantes, algumas ainda inexplicadas. O que todas elas têm em comum? Nasceram de um regime obcecado com poder absoluto e provam que o ódio não gera inovação real, apenas desperdício e destruição. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários qual das 10 te surpreendeu mais.